Graça e paz, amados irmãos, eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, onde lemos assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu queria falar hoje sobre o incentivo ao trabalho para Deus, um trabalho para o nosso Senhor. Você trabalha para Deus? Se for comparar com o seu trabalho, que inclui todas as suas outras atividades, você tem trabalhado mais para si ou para o Senhor? Quanto do seu tempo você investe no trabalho para Deus? Encerrando a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo incentiva os crentes daquela igreja a se dedicarem ao trabalho na obra de Deus. E ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E nós vemos algumas coisas importantes aqui nesse versículo. Primeiro, a obra de Deus é feita pelos filhos de Deus. Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, só pode realizar a obra de Deus aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, creram em Cristo e vivem uma nova vida. Esses são aqueles que podem realizar a obra de Deus. A obra do Senhor também é feita com dedicação. O apóstolo Paulo diz: sede firmes, inabaláveis, constantes, abundantes na obra do Senhor. Todos que trabalham precisam estar firmes na sã doutrina, precisam ter convicção da fé e precisam também ter estrutura para não desanimar por causa das dificuldades, porque quando nos propomos a fazer a obra de Deus, as dificuldades surgem no nosso caminho. É preciso ser firme. A obra de Deus exige dedicação. E a obra de Deus também, ela traz recompensa. O apóstolo Paulo aqui diz: o vosso trabalho não é vão. Deus recompensará todo o trabalho fiel. Rick Warren costuma dizer que Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus promete coroas, recompensas, galardões para os cristãos que forem fiéis no exercício do seu ministério, no exercício do seu serviço cristão. Portanto, eu queria apresentar aqui 3 motivos para nós trabalharmos para Deus. 3 razões pelas quais devemos trabalhar para o Senhor. Em primeiro lugar, trabalhe por gratidão. Seja uma pessoa grata a Deus. Nós devemos trabalhar por gratidão a Deus e nós temos tantos motivos para isso. Deus perdoou os nossos pecados. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Deus nos tirou da condenação, do inferno e nos deu a salvação de graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E além de todas as bênçãos espirituais, nós somos abençoados todos os dias. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas. O profeta Jeremias diz que essas misericórdias se renovando, elas são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus se renova constantemente sobre a nossa vida. Então nós devemos ter um olhar de gratidão. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nossas vidas. As bênçãos de Deus nos seguem, nos acompanham todos os dias, todos os meses, todos os anos, décadas. Deus tem cuidado de nós. Nós devemos tomar cuidado para não deixarmos as bênçãos tomarem o lugar do abençoador. Deus advertiu o povo de Israel a esse respeito. Moisés alertou o povo de Israel dizendo que tomassem cuidado, porque assim que eles entrassem e tomassem posse da terra prometida, recebendo casas prontas para morar, recebendo lá as lavouras prontas para colherem os frutos, vendo a multiplicação dos seus rebanhos, eles não elevassem o coração e se esquecessem do Senhor, que os tirara do Egito,
da casa da servidão, que os conduzira por aquele grande e terrível deserto, cheio de serpentes e escorpiões. Mas, infelizmente, o povo de Israel se esqueceu do Senhor e se inclinou para falsos deuses. Nós devemos ter muito cuidado com a ingratidão, esquecendo-nos de Deus e de tudo o que Ele fez por nós e de tudo o que Ele nos deu e nos dá, achando que nossas conquistas foram por causa do nosso mérito apenas, esquecendo da graça de Deus, esquecendo da bênção de Deus, esquecendo do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Por isso, o primeiro motivo pelo qual nós devemos trabalhar para Deus é por gratidão a Ele. Em segundo lugar, nós devemos também trabalhar pelo bem das pessoas. Se você deseja trabalhar para o Senhor, trabalhe para os seus irmãos na fé. Trabalhe para os necessitados. Paulo disse para fazermos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Todos nós conhecemos João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas muitos de nós não conhecem 1 João 3,16. O que diz lá? O apóstolo João diz lá em 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Precisamos estar atentos a isso. Aquela pessoa que possui recursos deste mundo e não ajuda o seu irmão, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? E João diz, terminando: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Tiago fala do serviço ao próximo como uma evidência da fé verdadeira, da fé salvadora. Tiago diz: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A evidência da fé verdadeira, a fé salvadora, é quando ela desemboca em obras, em realizações. A fé sem ação, a fé sem iniciativa, a fé sem um serviço, a fé sem um trabalho, é uma fé morta. Em terceiro lugar, trabalhe por causa da disciplina de Deus. O profeta Ageu nos adverte do perigo de estarmos tão envolvidos com nossas obras, realizações, que colocamos essas nossas realizações em primeiro lugar e deixamos a obra de Deus de lado. Ou procrastinamos, dizendo que ainda não é o tempo de realizarmos a obra de Deus. Era isso que estava acontecendo com o povo de Judá, quando voltaram do cativeiro da Babilônia e estavam concentrados em construir casas luxuosas e abandonaram a reconstrução do templo. E a advertência de Deus, nós lemos lá no capítulo 1, versículos 6, 9 a 11. E o Senhor diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Trabalho sem a bênção de Deus só gera insatisfação e frustração. Não há prosperidade na vida do crente quando ele despreza a obra de Deus. Portanto, trabalhe para o Senhor, por gratidão, pelo bem-estar das pessoas, pelo bem do seu próximo e por causa da disciplina de Deus. Que Deus nos abençoe.